Olá pessoal, a gente está de volta. Voltamos agora com a segunda parte do nosso vídeo, nossa aula sobre semiologia do sistema respiratório. E agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a sintomatologia, o quadro geral sintomatológico, as manifestações clínicas mais comuns nos pacientes que chegam para a gente na fisioterapia respiratória. Então, de modo geral, eu tenho aqui 6 sinais e sintomas comuns, aos nossos pacientes respiratórios. Isso não significa dizer que esses sintomas, que essa sintomatologia, ela seja, como é que eu posso dizer, específica do doente respiratório. Algumas vezes mais de uma doença pode cursar com tosse, por exemplo, tá? Por exemplo, um doente cardíaco pode ter tosse e ser associada não a uma condição pulmonar, mas a uma condição cardíaca. Do mesmo modo que a dor torácica e a dispneia também podem estar relacionadas à doença cardíaca e não é exatamente uma doença respiratória. Então aqui eu estou trazendo sintomatologia específica, aliás, não específica, mas uma sintomatologia geral, comum, frequente também que a gente identifica nos pacientes com distúrbios respiratórios. Então aqui o importante é que a gente possa fazer a avaliação desses sinais, desses sintomas, para que a gente possa então entender um pouco a evolução clínica, neste caso, dos nossos pacientes. Obviamente, por exemplo, uma condição ou um sintoma como, por exemplo, dispneia, ele é um sintoma clínico, mas ele tem forte influência, negativa influência na questão funcional do nosso paciente. Então, obviamente, esse aspecto clínico ele é importante também para um contexto funcional, para um contexto social. Então, nesse sentido, é importante que a gente faça a avaliação sintomatológica do nosso paciente para poder também compreender em que grau isso pode gerar de impacto funcional do nosso paciente. Obviamente, uma segunda avaliação, uma outra avaliação seria a avaliação funcional do paciente. Porém, a nossa aula de hoje ela tem um foco na parte sintomatológica, na semiologia, então a gente vai seguir por esse caminho, tá? Então eu vou falar de cada uma desses sinais e sintomas, para que vocês entendam um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro, sobre a tosse, tá? A tosse, ela é um reflexo natural, fisiológico do nosso corpo, é um reflexo de proteção, ou seja, a tosse ela vem para poder proteger as vias aéreas, seja de secreções ou seja de corpos estranhos. Então, a tosse ela faz parte do normal, quando eu penso na questão fisiológica esperada para o ser humano, Então, a tosse ela tem o seu limite de normalidade e aí em algumas circunstâncias a tosse ela pode vir a gerar algum tipo de prejuízo ou ser um sinal de doença específica. Então, a princípio, tratando de uma tosse fisiológica, como um reflexo de proteção, a gente precisa entender que ela possui 4 fases, 4 etapas distintas, onde a primeira etapa é uma etapa inspiratória, ou seja, antes de tossir, o sujeito ele faz uma inspiração profunda. Uma segunda etapa, que é chamada etapa compressiva, que é quando aumenta-se as pressões intratorácicas, com essa inspiração. Uma terceira etapa, que é a etapa expiratória, ou seja, é a etapa de fato da saída, o ar entra e o ar sai. Então essa saída é exatamente a fase expiratória, que é o que a gente vê como a tosse de fato, que é a exalação, o momento de saída daquele conteúdo que estava intrapulmonar. E uma fase transitória, que seria a fase de relaxamento, ou seja, é a fase que a gente vai ficar entre o momento, é a fase de descanso, Após a tosse tem essa fase de descanso, a fase de relaxamento muscular, e que há um equilíbrio nas pressões intratorácicas. Então, de modo geral, deixa eu clicar aqui, a gente precisa analisar nesse contexto de fase da tosse, a gente precisa analisar a sua eficácia. Por quê? Vamos lá, o que é eficácia? Eficácia é o quanto eu consigo, no caso o paciente, eliminar o ar que entra. Então, essa tosse é uma tosse eficaz, é uma tosse que tem a capacidade de eliminar, secreções ou corpos estranhos.
Partindo do princípio que é um reflexo de proteção, esse reflexo de proteção, ele está sendo eficaz na eliminação de secreções ou de corpos estranhos na via aérea? Essa é uma pergunta importante que a gente se faz, porque se a eficácia da tosse estiver reduzida, ou seja, se a tosse não for eficaz como deveria ser, ou seja, se ela não elimina como ela deveria eliminar, certo? A gente vai considerar que essa pessoa ela corre risco de ter o quê? Acúmulo de secreção. Então, se eu não elimino, eu acumulo. E aí, por isso é importante que a gente possa avaliar a eficácia dessa tosse. Então, a eficácia ela depende da capacidade de promover elevados fluxos de ar e pressões intratorácicas, aumentando a remoção do muco aderido à parede da via aérea. Então, na verdade, a eficácia da tosse ela tem a relação com esse fluxo de saída do ar. Então, a gente tem a inspiração, tem a compressão e tem a expiração. Esse fluxo de saída é o que nós iremos avaliar para determinar se aquela tosse ela está ou não eficaz. Nem sempre, gente, cabe aqui um parêntese, nem sempre o sujeito quando tosse, ele, como é que eu posso dizer, ele está com secreção. Às vezes, vamos lá, se eu passei por um procedimento cirúrgico abdominal, eu posso ter, eu sou alérgico a alguma coisa, eu posso querer tossir, tá? Não tenho catarro, não tenho secreção, não tenho corpo estranho, eu estou com um processo alérgico, mas eu fiz uma cirurgia abdominal e está bem dolorido o meu abdômen. Quando eu for tossir, provavelmente eu não vou tossir com eficácia, eu não vou gerar um fluxo expiratório adequado. Por quê? Porque a tosse eficaz geraria dor. E nesse caso, não tem a ver com a eliminação de secreções ou de corpos estranhos de modo geral, principalmente secreções. Não tem a ver. Tem a ver com o fluxo expiratório. É importante eu entender isso. É importante, por exemplo, nesse paciente, avaliar essa condição de expiração dele, aliás, de fluxo expiratório, de eficácia da tosse. Sim, porque se ele está hospitalizado, por exemplo, a tendência dele ter acúmulo de secreção e adquirir uma pneumonia é maior se ele estivesse na comunidade. Então, talvez neste caso eu vá ensinar algumas técnicas para esse paciente tossir com eficácia sem gerar tanta dor, porque o que limita ele não é fraqueza muscular, não é nada relacionado ao sistema respiratório em si, mas é exatamente um outro fator, um fator externo do abdominal que está fazendo com que ele não exerça, ele não execute a tosse com a eficácia que deveria ter. Então é importante a gente avaliar isso também para que a gente não confunda que tosse não é só avaliada quando o paciente está com secreção. Tosse é avaliada se o paciente está tossindo, por exemplo, é importante avaliar se, independentemente se está ou não com secreção, é importante avaliar essa tosse dele quanto à eficácia, tá bom? Então, gente, um processo de tosse é um processo complexo, ele é um processo neurológico, ele envolve vias nervosas aferentes e eferentes. Eu não sei, provavelmente em neuroanatomia vocês tiveram a oportunidade de falar, de entender ou de estudar um pouquinho sobre essas vias, né? Vias sensitivas, vias motoras, vias aferentes e vias eferentes, né? Provavelmente em outro momento na disciplina de neurologia vocês vão ter um pouco mais de contato com isso, mas só para que fique claro, no nosso sistema respiratório existem terminações nervosas que são sensíveis a várias mudanças, seja ao estiramento muscular, seja a uma mudança de temperatura, seja a uma mudança de algum gás sanguíneo, gasométrica, um aumento da concentração de CO2, diminuição da concentração de CO2, tá? Seja um fenômeno químico, por exemplo, ou então um corpo estranho, o contato com aquela superfície, com aquele receptor. Então nós temos receptores, tá? E esses receptores eles são sensíveis e específicos para determinadas coisas. Então nós temos também receptores que são chamados de receptores tussígenos. Esses receptores estão dispersos pelas vias respiratórias, principalmente vias superiores, o chamado trato respiratório superior. E quando elas são estimuladas,
Ou seja, quando eu tenho um corpo estranho, quando eu tenho secreção, quando eu tenho alguma coisa que estimula esses receptores, eles vão disparar um sinal. Esse sinal ele vai alcançar o tronco encefálico, certo? E esse sinal ele vai aferir, ele vai subir por meio do nervo vago, né? As fibras sensitivas ou as vias sensitivas do nervo vago vão fazer esse encaminhamento do sinal. Isso alcança o nível, vou dizer assim, o nível nervoso central, certo? Responsável por disparar, por compreender, acho que eu vou falar por disparar a tosse, tá? Porque aí quando a gente, desculpa, quando a gente recebe essa informação lá em cima no tronco encefálico, ele automaticamente dispara um comunicado, um informe, ele dispara uma mensagem em duas vias. Uma mensagem para os músculos respiratórios e uma mensagem para a glote. O que é que ele informa? Ele fala para os músculos iniciarem um processo de contração e eles informam, estou com um corpo estranho aqui na garganta, e eles informam para a glote fechar. Então o que acontece? Quando os músculos começam a contrair, esses músculos a gente também estimula a inspiração, porque eles têm uma alteração pressórica. Então a gente inicia o processo inspiratório ao mesmo tempo que a glote vai se fechando. Quando entra o ar, a glote fecha, entrou o ar, inspirei, tá? A glote fechou. Os músculos eles continuam a trabalhar, ou seja, a contrair. O que acontece? A gente vai ter um aumento de pressão intratorácica. Então, o estímulo foi lá para o sistema nervoso central, o centro específico da tosse emite comunicado dizendo contrai músculos e fecha a glote. Nesse momento já tem havido uma inspiração, então quando fecha-se a glote, o ar já tem entrado lá dentro do pulmão. Esse músculo ele não para de contrair, assim como a glote não abre. E o que acontece? Isso gera aumento de pressão intratorácica, como se eu estivesse com a bexiga cheia de ar e eu começasse a apertar externamente. Isso vai fazer com que haja um aumento de pressão dentro daquela bexiga. O que vai acontecer se eu continuar apertando a bexiga? A mais do que ela aguenta, ela vai estourar. E o que é o estourar? É a abertura forçada da glote. Então a glote ela vai ficar sendo mantida fechada, só que a pressão dentro do pulmão é tão grande que essa glote não suporta tamanha pressão e ela abre-se abruptamente. E essa abertura abrupta nada mais é do que essa expulsão de ar. E essa expulsão de ar, a expiração, é a tosse, tá? E a gente consegue, a partir dessa explosão abrupta, né? Toda explosão é abrupta, mas dessa explosão ou dessa saída abrupta do ar, a gente consegue movimentar a secreção para fora, tá? Dos nossos pulmões. Então é isso. A gente tem um estímulo nervoso, mas há uma inspiração. A inspiração ela é rápida. Nesse momento, a gente tem o início da contração muscular. O que acontece com o início da contração muscular? A gente tem aqui, ó, acompanhe meu cursor, por favor. Nós temos aqui o fechamento da glote e nós temos aqui o aumento da pressão externa causada pelos músculos, ó, tá? Os músculos começam a contrair-se. A glote não aguenta tamanha pressão intratorácica, ela abre-se abruptamente. Nesse momento já está tendo muita contração muscular, isso ajuda, inclusive, a empurrar todo esse ar para fora e a expulsar os corpos estranhos ou secreções que possam estar ali no trato respiratório, tá? Então esse aqui é o processo fisiológico relacionado com a tosse. Mas aí, gente, existem alguns fatores que podem alterar essa eficácia, ou seja, alguns fatores que podem gerar problemas nessa tosse. Então nós temos a normalidade nesse arco reflexo. Então, se em qualquer momento a gente tiver ruptura de fibra nervosa ou alteração de sensibilidade de receptores, dá um tempo só para tomar água, que eu acho que minha garganta não está legal. Tosse seca. Eficaz. Qualquer anormalidade nesse arco reflexo, tá? Seja de condução aferente, de condução eferente ou de tronco encefálico, a gente pode ter alteração pode gerar anormalidade nessa eficácia da tosse. Sedativos e narcóticos, então o indivíduo contém depressão do sistema nervoso causado por sedativos, por exemplo, ou uma hiperestimulação ou até uma depressão por conta de narcóticos, ele também vai ter uma alteração do reflexo de tosse.
alguns artistas famosos morreram em decorrência, provavelmente, do excesso de narcóticos, obstrução de via aérea, dificuldade em estabelecer esse fluxo, né, esses reflexos para a tosse, e eles morreram, alguns desses artistas morreram exatamente numa condição de sufocamento por conta de incapacidade de manter a via aérea permeável, tá? Então isso é algo muito importante ser considerado. Outra questão é qualquer lesão no centro de tosse, então se eu tenho um tumor ou se eu tenho um aumento da pressão intracraniana, tá? Por uma hemorragia, por qualquer tipo de lesão de cabeça que gere derramamento de sangue dentro da calota craniana, a gente tem aumento de pressão intracraniana, ruptura de vasos, trombos e etc. Debilidade de músculos respiratórios, então se eu tenho um músculo respiratório fraco, obviamente eu não vou conseguir eliminar tão apropriadamente aquela secreção, a tosse ela vai ter uma redução de eficácia. Doenças neuromusculares, porque acometem os músculos, eu preciso de uma caixa torácica forte, e se eu não tiver essa caixa torácica forte, se eu não tiver os músculos contraindo e relaxando nos momentos apropriados, eu posso ter prejuízo para a eficácia também. Alteração da reologia do muco. Quando eu falo em reologias do muco, eu estou falando, por exemplo, um muco muito espesso é um muco que tem uma aderência muito grande à parede torácica, por exemplo, na via respiratória. Então, muco muito aderente é como um chiclete, ele cola e não quer mais sair. Então, independentemente, se eu tenho um muco muito seco, muito pegajoso, vou falar assim, eu termino que minha tosse ela fica ineficaz, porque eu não consigo fazer, por mais que eu exerça um bom fluxo expiratório, esse muco ele é altamente aderente, tá? Cirurgias abdominais torácicas, eu acabei falando um exemplo sobre isso, né? Porque gera redução de eficácia. Paralisia das cordas vocais, porque eu preciso dessa musculatura, eu preciso dessa estrutura para fechamento de glote. E a traqueostomia. A traqueostomia ela é realizada abaixo da glote. Então a traqueostomia é mais aqui embaixo, a glote é um pouco mais em cima. Então se eu perco essa glote, porque o ar começa a sair em outro nível, entrar e sair em outro nível, o meu reflexo de tosse é bem mais problemático, porque eu vou ter que depender integralmente da minha musculatura torácica. Sem a glote, que faz a compressão, às vezes a minha tosse é bem forte, tá? Tem alguns pacientes que têm músculo bom, o paciente consegue tossir bem, que o catarro vai lá longe. Porém, ela pode ser, o fato de ter traqueostomia numa pessoa idosa, numa pessoa que tem já fraqueza muscular, aí essa pessoa ela pode ter prejuízo em sua tosse, tá bom? E quais são os impactos sociais que a tosse ela pode proporcionar? A tosse ela pode gerar intolerância familiar no trabalho, porque uma pessoa que tosse muito, principalmente em época de Covid, né, gente? A gente sabe que a pessoa tossiu, a gente abre o olho ali meio pro lado, meio com medo. E então, assim, quem tosse muito, geralmente as pessoas ficam desconfiadas, pensam que é tuberculose, pensam que são doenças transmissíveis, e nem sempre é. Pessoas com incontinência urinária, a tosse pode gerar um impacto na incontinência, pode favorecer perda de xixi, tá? Ou se a pessoa já tem um problema de assoalho pélvico, ela pode ter um aumento dessa perda. Então, a tosse pode gerar perda, e se já tiver perda, essa perda é aumentada por conta da tosse, principalmente quando é de esforço, né? Incontinência urinária de esforço. Constrangimento público, principalmente em crises de tosse, a gente tem esse tipo de coisa. Abandono de atividades sociais por conta desse constrangimento. O sono, se a tosse for uma tosse paroxística noturna, que é aquela tosse que a gente acorda tossindo, né? Por vários fatores, mas acorda tossindo, a gente pode ter prejuízo nesse sentido. E também o temor por doenças graves. Então, a primeira coisa que a pessoa pensa é que ela está com tuberculose, e aí ela vai ficar meio paranoica com isso. Então, são alguns impactos sociais que a tosse traz, e é importante a gente ficar atento para considerar tudo isso também nos nossos pacientes. Quando eu falo de avaliação, de novo, olhar para um espectro um pouco mais amplo, tá? Outra coisa, a pessoa que tosse muito, ela tem uma percepção, tô quase tossindo aqui, a percepção dela subjetiva da exaustão. Então isso significa dizer que ela percebe-se muito mais cansada, ela fica muito mais cansada quando ela começa a tossir abruptamente. A gente sabe disso, a gente sente dor, desconforto, cansaço, né, incômodo. Então a tosse continuada, ela é ruim. E se a minha tosse está sendo causada, por exemplo, por excesso de secreção,
o fisioterapeuta é um profissional adequado para poder ajudar nessa higiene brônquica, porque aí, se eu estou tossindo por conta de secreção, se eu reduzo a secreção, né, a hipersecretividade, provavelmente eu vou conseguir também reduzir a tosse daquele sujeito, né? Bem, quanto à classificação, a gente pode classificar a tosse em dois aspectos. O primeiro aspecto é quanto à duração. Significa dizer se é uma tosse aguda, é uma tosse que iniciou de modo abrupto, uma tosse que tem uma duração ainda inferior a 3 semanas, o que ainda é muito em alguns casos. A gente pode, na normalidade, né, nós sujeitos saudáveis, a gente não imagina talvez tossindo por 3 semanas, mas existem doenças que geram tosse continuadamente, né? Tosse crônica, inclusive, que dura muito mais do que 8 semanas. Então, quanto à duração, a gente pode classificar aguda, subaguda ou crônica. Então, é estabelecer baseando-se no tempo de tosse. Então, numa anamnese, é interessante, de repente, fazer esse questionamento. Se a pessoa queixa-se de tosse contínua, essa tosse já faz quanto tempo? E aí estabelecer um pouquinho, uma classificação quanto à duração dessa tosse. Por outro lado, existe a classificação chamada etiológica, que é entender o que muitas vezes, ou em que contexto aquela tosse ela acontece, ou como ela acontece. Então, por exemplo, a tosse ela é uma tosse seca, ou também chamada de irritadiça, que é aquela tosse que não tem secreção, é uma tosse que geralmente acompanha o início das doenças respiratórias, ou então quando é uma doença restritiva, que não tem relação intrapulmonar, né? É uma relação mais externa. Então, essa pessoa ela não tem secreção, ela não tem catarro, tá? Às vezes acontece no início de doenças que são obstrutivas, que tem um pouco mais secreção. Pode acontecer, mas aí a tosse seca ela vem mais no começo, né? Quando tem ainda a ausência de secreção. E depois a secreção ela pode vir a aparecer. A tosse contrária à primeira é a tosse produtiva, aquela tosse carregada, aquela tosse que a gente vê que tem secreção. É a tosse que a gente escuta, e por mais que o sujeito ele não expectore, a gente escuta, ouve a mobilização de secreção. Crianças geralmente têm essas tosses catarradas, né, cheio de catarrinho. A gente escuta a criança tossindo, a gente vê, o pulmão está cheio de catarro do menino lá. E aí é importante a gente considerar que esse é um exemplo de tosse produtiva, e nem sempre, gente, a tosse produtiva é uma tosse eficaz. O sujeito tosse, a gente ouve a mobilização de secreção, mas ele não consegue expectorar. Então é uma tosse, ou ela é ineficaz, ou ela é pouco eficaz. Então, às vezes eu tenho uma tosse seca eficaz, e às vezes eu tenho uma tosse produtiva ineficaz. De novo, a tosse, a eficácia da tosse, ela não tem diretamente relação se ela tem catarro ou não tem catarro. Ela tem relação com o fluxo de ar que eu jogo, que eu elimino, tá? Outra tosse é a tosse que a gente chama tosse de cachorro, que é aquela tosse laríngea, aquela tosse bem rouca, aquela tosse mais grave. Geralmente ela é grave, eu digo no sentido do som, tá? Ela é uma tosse relacionada a espasmos laríngeos, ou seja, a musculatura laríngea ela está espasmódica, ela está tensionada, e quando tosse, essa laringe ela está tão, como é que eu posso dizer, tensionada, que fica uma tosse mais rouca, certo? Então é a característica da tosse laríngea. Tosse paroxística, essa tosse não é a paroxística, eu estou falando noturna. A paroxística é uma tosse que acontece quando eu estou fazendo exercício físico, quando eu corro, quando eu danço, quando eu me esforço, eu começo a tossir. Então, geralmente, pessoas sedentárias não têm secreção, é uma tosse seca, mas ela é uma tosse seca, mas ela é considerada paroxística porque ela foi precedida por um exercício, por um esforço, não exercício, um esforço físico. Levantar de uma cama, caminhar muito tempo, esforço, tá? E aí, gente, é importante que a gente sempre considere o horário dessa tosse, né? Por quê? Porque a gente tem tosses que são, por exemplo, o paciente asmático, ele tem uma tendência de tossir mais quando ele acorda por volta das 6 da manhã, começa, e tem uma explicação para isso, a gente vai ver isso em outro momento, mas existe uma concentração hormonal que estimula a tosse no sujeito asmático. Então, a tosse nas primeiras horas da manhã e no finalzinho da tarde é bem comum também. O paciente, por exemplo, com pneumonia, é um paciente que tosse mais no final da tarde. O paciente com tuberculose também. O paciente com bronquiectasia, ele tosse o dia todo.
Então a gente tem que entender um pouquinho sobre esse horário da tosse para saber que característica é a tosse do nosso paciente. E aqui eu começo a entrar um pouco mais detalhadamente sobre isso, um outro aspecto que também tem relação com a tosse, né? Se for uma tosse produtiva e se for eficaz, a pessoa vai expectorar. Então, a tosse eficaz, a tosse produtiva sendo eficaz, ele expectora. Expectorar é escarrar, eliminar o escarro, eliminar a secreção. É interessante dizer para vocês, gente, que todos os dias nós, adultos, produzimos em torno de 100 ml de secreção nos nossos pulmões. E isso é eliminado subconscientemente. O que significa dizer, eu não preciso ficar tossindo, nem preciso ficar expectorando. Essa secreção que a gente tem diária aqui, na verdade, é um muco. Esse muco, o professor Flávio vai falar sobre isso, provavelmente, com vocês. É o que? Ele vai ser, os cílios, né, vão fazendo essa mobilização e vão levando esse muco cada vez mais para cima, a chegar a um ponto que a gente simplesmente deglute, tá? Sobe, 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 chega num ponto que a gente faz um pigarrinho, engole. E ali a gente está colocando, eliminando, né, secreções dos nossos pulmões. Então, quando ultrapassa 100 ml, quando tem mais do que isso, aí é quando a gente vai expectorar de fato. É quando talvez venha a tosse, aí quando começa a gente ter o chamado escarro. Então, escarrar, na verdade, é o excesso de secreção. Até 100 ml, tudo bem, o sistema respiratório consegue dar conta. Passou disso, a gente tem excesso, e o excesso vai ser eliminado por expectoração. Aí é uma questão consciente, tá? Então, em um grande número de casos, é a consequência do aumento da secreção na árvore brônquica, que é eliminado pelas vias aéreas por meio da tosse. Então, quando o sujeito ele tosse ou ele escarra, eu preciso fazer uma avaliação desse escarro do meu paciente. Eu preciso avaliar como é que está a secreção dele, porque há determinadas condições clínicas, condições de saúde, que vão gerar alteração das características da secreção, seja por consistência ou quantidade. Então eu preciso analisar esses três aspectos para poder verificar se o meu paciente ele está de repente evoluindo para um quadro de melhora ou de repente para um quadro de piora. E a secreção, o escarro, melhor dizendo, ele vai me dar essas informações. Olha só, é importante porque eu vou conseguir ter uma ideia diagnóstica do meu paciente e também ter uma noção da gravidade. Eu vou poder acompanhar esse meu paciente de modo mais apropriado. Para vocês terem noção, a gente tem análise de escarro e nós temos características de escarros diferentes que vão me dar suporte para compreender prováveis causas. Vejam só, eu tenho saliva, né, que é fluida, é aquosa, ela é mais clara, ela não tem relação com absolutamente nenhuma condição patológica. É saliva. Mas quando essa saliva ela começa a tornar-se modificada, então ela começa a ficar um quadro mucoide. Mucoide é aquele quadro que ela começa a ficar opalescente ou branco. Opalescente é o branco. É tipo o transparente começa a ficar com a tonalidade. E essa tonalidade ela se aproxima do branco. Então a gente chama de opalescente ou simplesmente secreção mais branca. É a mucoide, tá? Mucoide tem essa característica aqui. E ela é relacionada com algumas condições que não cursam com processo infeccioso, que não há infecção aguda, então não há patógeno na árvore brônquica. Isso é bom, tá? Isso é bom. Tem secreção, tem excesso, ok, vamos trabalhar isso. Mas não há colonização, por exemplo, de bactérias específicas, não há um patógeno específico. Já a mucopurulenta, ela já apresenta duas características, né? A característica mucoide e a característica de pus. Então ela já tem uma leve descoloração, a gente pode ter um pouco de presença desse pus. Então a gente já começa a ver uma secreção esbranquiçada, um pouco mais esbranquiçada, talvez com pequenos gomos purulentos, tá? Como a gente chama, pontinhos de pus. E aí a gente já começa a entender algum quadro, ainda aqui já pode ter uma bactéria, por exemplo, envolvida, como é o caso da pneumonia, mas aqui eu tenho duas condições
de saúde, que são condições que cursam com muita produção de secreção, que a gente chama de condições hipersecretivas, muita secreção. E aí essas pessoas aqui já começam a ter um maior volume de secreção e uma maior tendência de ter proliferação de algum tipo de patógeno e pode gerar esse tipo de processo infeccioso já com presença de pus, tá? O purulento, ele já é pus mais puro, só que ele evolui em características de coloração a depender do tipo de patógeno envolvido, tá bom? Então, qual é a característica do mucopurulento para o purulento? Olha, gente, vem uma sequência. Saliva fluida, mucoide um pouco mais colorida, né? Mais branca. Mucopurulenta é esse pouco mucoide que veio da saliva com um pouco de pus. O purulento já não tem mais a característica fluida, ele já é mais pus com cor. Então ele é mais denso, mais viscoso, é aquela secreção que é mais colada. E ela é causada por esses patógenos aqui, em sua maioria bactérias, né? Bactérias todos, na verdade. Então aqui, por exemplo, uma bem comum é essa aqui, ó, ferruginosa, cor de ferrugem, também avermelhada, desculpa, que é comum na pneumonia pneumocócica, tá? Essa daqui, Klebsiella, é uma das mais graves, ela gera uma característica vermelho vivo, isso aqui na UTI é muito comum, é um paciente bem mais grave. Então, gente, se eu estou em qualquer ambiente, meu paciente ele é hipersecretivo, eu começo a fazer a análise de escarro dele, eu posso ter, por exemplo, um paciente que veio de uma pneumonia, então ele tem essa cor aqui, só que com a fisioterapia ele começou a ficar mucopurulento, mucoide, pronto, parou aqui. Então a gente pode ter essa característica, a gente pode acompanhar a evolução de piora, descendo, ou melhora, voltando do nosso paciente, analisando o escarro. O espumoso é bem espumosa, essa secreção de fato, ela pode ser tanto rosada como branca. Na condição de edema pulmonar é muito comum ser bem rosado, espumoso mesmo, tá? A hemoptise eu vou falar na sequência sobre ela. E o preto, eu não me lembro muitas vezes de ter pegado o preto, porque preto ele tem relação muito com inalação de fumaça. Então eu não me recordo na minha prática profissional de ter nada nesse sentido. Olha aqui as condições, ó, incêndios, tabaco, heroína, pó de carvão. Eu não me recordo muito de ter essa tonalidade mais escurecida, mais preta da secreção. Outra coisa que vocês têm que estar atentos, a gente chama de rolhas. Isso no hospital, na terapia intensiva, é muito comum e é muito problemático, porque rolha é a secreção purulenta muito, muito seca, muito, muito viscosa. E ela vai lá e obstrui um brônquio, um bronquíleo importante, o paciente começa a desaturar muito rapidamente e nós temos que realizar manobras meio de emergência para poder recuperar o paciente. Tem pacientes que podem ter parada cardíaca, parada cardiorrespiratória por conta de rolhas importantes. Então eu gosto de falar só para vocês colocarem essa palavrinha na boca, na cabeça, lembrarem, rolha é como uma rolha mesmo, ela tapa, tá? E aí, rolha é o quê? Uma secreção viscosa, muito seca, geralmente é purulenta, tá bom? Odor, gente, secreção, ela não é para ser fétrida, tá? Uma secreção mucoide, por exemplo, ela não é fétrida. Mucopurulenta também não chega a ser fétrida, fedorenta, tá? Porém, quando a gente começa a ter bactérias, patógenos específicos, ela começa a ter um odor. E esse odor, gente, se a gente começar a observar isso pode me dar um indicativo de infecção, né? Temos algum patógeno colonizando ali. Então a gente fica atentos, devemos ficar atentos com relação a isso para acompanhar o escarro do nosso paciente. Eu sei que pode parecer ser bem esquisito para a gente analisar catarro, mas é um recurso comum na fisiorrespiratória, principalmente hospitalar, pacientes que têm hipersecretivos, não só hospitalar, eu tive muitos pacientes, principalmente com bronquiectasia, com fibrose cística, que a gente precisava analisar quase que diariamente a secreção deles, porque são pacientes que são bem hipersecretivos, e a gente analisa assim, quando a gente realiza técnicas com o paciente, eu não posso pedir que ele escarre, por exemplo, numa lixeira ou num papel. Eu peço que ele escarre em um copo descartável, para que eu possa quantificar, analisar, dar uma cheiradinha, né, gente? É bem nojento, mas eu preciso analisar aquela secreção, tá?
Hemoptise, agora sim eu vou falar dela. Hemoptise é o quê? A presença de sangue, né, no escarro. A gente vê um pequeno sangramento no escarro do paciente. E esse sangramento, gente, ele não é, como é que eu posso dizer? Não é, não é produzido pela bactéria em si. Ele é uma lesão da árvore brônquica, traqueobrônquica, tá? Então, ele é, na verdade, um sinal inespecífico, porque se é pulmonar, beleza, ele pode estar relacionado com doença respiratória. Mas se eu não tenho histórico de doença respiratória e eu vejo esse tipo de sinal, ele pode ser uma doença cardiovascular, uma doença hematológica, ele pode ter vindo do estômago, da via digestiva. Enfim, ele é um sinal inespecífico. Mas é bem comum nas bronquiectasias, tuberculose, muito comum. Nesses 2 pacientes aqui, eu tinha uma paciente que ela teve tuberculose e adquiriu bronquiectasia depois da tuberculose. E ela tinha muito caso de hemoptise, e a coitada ficava desesperada, porque ela pensava logo que era câncer, era algo mais prejudicial, e eu tinha que explicar sempre para ela a relação, a lesão da árvore traqueobrônquica é causada tanto pela tuberculose como pela bronquiectasia. Então a hemoptise ela pode ser maciça, que é aquela hemoptise mais volumosa, que vem muita nessas aqui, ó. E aquela não maciça, é aquela que é mais restrita, é um pouquinho mais... Isso aqui é volumosa, é maciça, ó. Mas a bronquiectasia não maciça é aquela que vem só um raiozinho de sangue, a gente vê secreção, e em meio àquela secreção tem um raio de sangue. Ponto. Aquilo é não maciça. Quando eu vejo um volume mais nesse sentido aqui, ó, ela tem sangue, bem sanguinolenta, e vem aqui inclusive marcas de pus, ó, é purulenta, né? Então ela provavelmente existe um processo infeccioso ativo, e aí a gente também tem esse sangue, então tem que ser investigado de onde está vindo esse sangue, tá bom? Vômica é pus, tá, gente? Agora, pus, vamos lá. Eliminação mais ou menos brusca, através da glote, de uma quantidade abundante de pus ou líquido supurativo. Ou seja, não é somente vir o muco purulento ou o purulento com aquelas tonalidades. Aqui a gente vê de fato pus presente na via aérea, tá certo? Essa quantidade abundante é o que define, é o que diferencia a vômica, que na verdade nem sempre ela vem em meio a uma secreção. A gente vê mais pus, né? E aí geralmente ela pode vir do tórax, se alguma lesão torácica, como por exemplo o abscesso pulmonar, ou pode vir do abdômen, causado por algum tipo de lesão também na parte digestiva ou no abdômen em si, que a gente terminou tendo a saída pela boca, observada, né, na eliminação do paciente. É importante falar que também no empiema é comum, tanto o abscesso como o empiema, deixa eu tomar uma água de novo. O abscesso entendam como uma bolha de pus que se forma dentro do pulmão, tá? Então essa bolha de pus, ela estoura e lança esse material infeccioso ali na via aérea. E aí a gente vai ter um volume bem grande, porque aí, ó, eliminação mais ou menos brusca. Então, quando esse bolo de pus, ele se rompe, o indivíduo ele tosse, a glote elimina pela glote uma grande quantidade de pus ou líquido supurativo. O líquido supurativo é o que? É mistura de pus com material infeccioso, tá bom? O empiema é pus na pleura, entre a pleura visceral e a pleura parietal. Então o indivíduo ele tem esse pus ali no meio. Se tiver qualquer tipo de comunicação, uma espécie de abertura da pleura para o pulmão ou da pleura para a cavidade torácica, a gente pode ter a eliminação desse pus, tá? Então a gente também pode ter a vômica, que é um sinal, tá? Não é um sintoma. Hemoptise, vômica são sinais, tá certo? Que a gente pode ter e também pode não ser específico somente de pulmonar, porque pode vir do abdômen, como eu falei, tá bom? Dor torácica, gente. A dor torácica, ela é quase sempre ela é músculo-esquelética, ela é da pleura ou ela é do tórax em si. Traqueal, tá? Músculo-esquelética, pleura ou traqueal. Ela não é comum de ser do parênquima pulmonar, ou seja, do tecido pulmonar em si. Por quê? Porque o tecido pulmonar, gente, ele não contém fibras sensitivas dolorosas.
Então, quando a gente vê um paciente está queixando de dor no tórax, nós temos que avaliar se é tórax, músculo esquelética, se é relação traqueal ou de grandes brônquios ou de pleura, tá? E outras condições. O importante aqui é que eu possa saber a origem, determinar a origem dessa dor torácica. Então, dores de origem parietais são dores na pele, na região, é sentida pela palpação. Eu toco no tórax, levei uma pancada, tive fratura, vou sentir a dor. Então, parietal é torácico, é pele, osso, músculo, tá? Pleurais são geralmente aquelas que são sentidas mais na inspiração. Então, eu digo, puxa o ar. Quando ele puxa o ar bem forte, ele vai sentir uma dor intensa na região do tórax. E a gente vai entender muitas vezes que qualquer tipo de condição, por exemplo, na pleura com pneumotórax, derrame pleural, tá? A gente pode ter essa condição. Pneumonia, infarto pulmonar também são comuns, mas aí é bem mais difícil de conseguir determinar essas questões aqui. Pulmonares, nós temos a traqueite, a traqueobronquite, próprio câncer pulmonar, algum corpo estranho na árvore brônquica. Importante dizer, de novo, não é no parênquima pulmonar, não é na área de troca gasosa em si. É nos maiores brônquios, nas passagens maiores. Se lá tiver problema, por exemplo, carcinoma brônquico, é no brônquio. Traqueite é na traqueia. Traqueobronquite é na traqueia e brônquio. Corpo estranho está alojado no brônquio. Então, não é na área de alveolar, tá? Não tem dor nessa região. Geralmente a dor torácica de origem pulmonar a gente sente mais quando o paciente respira na ins ou na ex, ele vai sentir a dor, desconforto, tá? Cardíaco pode ser um derrame pericárdio, tá? Pode ser um problema cardíaco de fato. As vasculares são várias condições que a gente não tem como diagnosticar a fisioterapeuta, assim, é mais difícil. Aqui teria que passar de fato por um médico. Mediastínicas também é mais difícil, digestivas a gente também não tem muita condição de diagnosticar ou de suspeitar, na verdade. O que é importante, a gente está atento à angina pectoris, angina de peito. Porque se o paciente está sentindo dor torácica, eu tenho que pensar, primeira coisa, é infarto ou não é infarto? Como é que eu vou saber isso? Eu tenho que fazer tenho que considerar algumas coisas. Primeiro, onde é que está localizado? Está irradiando para a mandíbula, para o pescoço, para membro superior, para as costas? Qual é a qualidade dessa dor? É uma dor aguda, é uma dor intensa, pouco intensa? Ela está durando quanto tempo? O que é que gerou essa dor? Tem relação com a respiração? Sim ou não? Se sim, eu já posso achar que é pulmonar. O que é que agravou? O que é que alivia? Eu preciso... A coisa mais importante aqui para a gente é saber, está tendo um processo de infarto com esse meu paciente ou não. Então eu preciso eliminar essa possibilidade das minhas vistas para eu poder ter mais segurança. Eu gosto de colocar essa informação para vocês, para que vocês saibam investigar. Eu acho que esse é o ponto aqui, é fazer uma investigação apropriada, tá? Dispneia eu já falei, a dificuldade para respirar, o sujeito sente um desconforto respiratório e às vezes ele pode ou não ter consciência desse desconforto respiratório. Geralmente ele diz o quê? Doutor, eu estou com falta de ar. Mas já falei para vocês que a gente vai considerar a falta de ar dele, mas que aquilo ali não é apropriado na terminologia, porque falta de ar é ausência de ar. Nesse caso ele está com dificuldade para respirar. Nós podemos avaliar de duas maneiras, seja pela questão do paciente colocar o quão cansado ele está, né, o quão grande é essa falta de ar que ele diz sentir. Eu posso aplicar um exame físico ou utilizar um instrumento específico, como por exemplo, não é agora, mas vou mostrar. Como por exemplo, a escala de Borg. Para quem não conhece, a escala de Borg tem duas escalas de Borg, tá? Essa daqui é a chamada escala de Borg modificada, que vai de 0 a 10. Essa escala de Borg, ela serve para avaliar duas coisas, tá bom, gente? Fiquem atentos que eu vou dizer agora. A escala de Borg ajuda a avaliar a percepção do sujeito quanto à dispneia e também ajuda a gente a identificar a percepção do sujeito quanto à fadiga, cansaço físico.
Então nós vamos perguntar a ele, geralmente a gente precisa mostrar a tabelinha para ele e vai questionar: nesse momento, Dona Maria, qual é a sua dificuldade para respirar? Nenhuma, muito leve, leve, moderada, pouco intensa, intensa, muito intensa e vai. Certo? E aí eu posso, depois que terminar de perguntar sobre dispneia, eu pego a mesma escala e digo: agora, para o cansaço físico no corpo, qual é a sua resposta? Qual cansaço agora? Nenhum, muito leve, etc. Então aplica a escala de Borg para esses dois princípios, para duas avaliações, desculpa, a dispneia ou para a fadiga. Essa escala de Borg, de novo, modificada. Tem a escala de Borg original, que é uma escala que vai de 6 a 20. Tá? É uma escala muito mais aplicada para esforço físico. Eu aplico ela muito mais na cardio do que na respiratória, tá? Os nossos pacientes respiratórios são um pouco mais debilitados, então a gente fica com essa escala aqui modificada. Então não confundam a escala de Borg. Aqui eu estou dizendo que ela vai na escala da dispneia e de fato ela foi validada também para a dispneia, assim como foi validada para a fadiga. O que é que muda de uma coisa para outra é o modo como eu pergunto. Quando é que eu uso escala de dispneia? Quando é que eu uso escala de Borg? Seja para dispneia ou para fadiga? Eu uso para saber como é que está o paciente agora, nesse exato momento, como ele está se sentindo agora. Neste momento, antes de começar o exercício, como é que o senhor ou a senhora está? Para a dispneia, para a fadiga. Aí ele vai lá e me diz: 2. Beleza, vamos começar 5 minutos de exercício. Acabou o exercício. E agora? 6, 7, muito intenso. Então a escala de Borg ela vai me ajudar a determinar o quão intenso foi aquela atividade, aquele exercício ou aquela ação para aquele paciente. No paciente respiratório, gente, a gente não pode simplesmente determinar a intensidade pela carga ou pela séries ou frequência do treino. Nós temos que adequar de acordo com a intensidade percebida pelo paciente. Tá certo? E por outros fatores, obviamente a gente vai somar frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, outros parâmetros também. Mas as escalas aqui, a escala de Borg, seja para dispneia ou para fadiga, ela é extremamente importante porque a gente tem ali a percepção do sujeito sobre a condição dele naquele momento, tá? Com relação à classificação da dispneia, ela pode ser classificada em dispneia de esforço, e aí eu graduo grandes, médios ou pequenos esforços. Quem vai dizer isso aqui, gente, é o nosso paciente juntamente comigo. O que é um grande esforço? Um grande esforço é de repente, não sei, estou em dúvida. Grande esforço pode ser fazer uma feira grande, ir no centro, fazer, sei lá, uma caminhada intensa, tá? Pequeno esforço pode ser se levantar da cadeira, pode ser escovar os dentes. Médio esforço pode ser varrer a casa, pode ser cuidar do jardim. Então a gente tem que pensar qual é o nível de esforço e graduar essa dispneia de esforço. Então dispneia A, médios esforços, dispneia A, pequenos esforços. Dispneia de repouso é bem mais grave, né? Porque o paciente está parado, está cansado. Ortopneia, quando ele deita na horizontal, barriguinha para cima, ele sente desconforto. Platopneia, ele está em pé, sente desconforto. Trepopneia, virou de lado, sente desconforto. E aqui nós temos uma dispneia que é paroxística noturna. O paciente está dormindo e acorda com falta de ar, com dificuldade de respirar. Esse aqui é o nosso caso. Esses casos aqui finais podem estar presentes na respiratória, podem estar presentes na respiratória. Principalmente o que deita pode ser o quê? Por conta dessa secreção que mobilizou, e aí ele dormindo lá, por exemplo, a secreção veio lá e obstruiu e ele acorda sem ar. Tá? Acontece, mas é muito mais comum no paciente cardíaco. Tá bom? Por N motivos eu não vou discutir aqui na nossa aula. Fora essa escala de Borg, eu tenho uma outra escala que eu gosto muito, que é a escala MRC, Medical Research Council. Essa escala ela foi validada por esses autores aqui no Brasil, tá? Em 2008. E essa aqui é a versão dela. E o que é que ela faz? Ela pontua de 1 a 5, onde 1 o sujeito é melhor do que o sujeito número 5. Veja só. No 1 ele diz que só sofre falta de ar quando faz exercício intenso. Eu acho que todos nós, se fizermos exercício intenso, a gente está com falta de ar, em maior e menor grau.
Então, é um sujeito que está considerado dentro de um parâmetro de normalidade para o tipo de exercício. Agora, o sujeito 5 é aquele que sente falta de ar, que não sai mais de casa ou quando está se vestindo, por exemplo. Então, a falta de ar limita ele a sair de casa e limita ele até a se vestir. É um sujeito que tem gravidade maior do que o sujeito número 1, que responde só 1 aqui. Então, essa escala aqui, diferentemente da escala de Borg, que eu aplico várias e várias vezes, anotem essa informação, tá, gente? Ó, vamos lá. Escala de Borg, antes e depois do exercício. Durante o exercício, eu quero acompanhar em tempo real a dispneia ou a fadiga do meu paciente, tá? Escala MRC. Essa escala do Medical Research Council, essa escala, ela não é para ser aplicada todos os dias, não é para ser aplicada em todos os momentos. Essa escala é aplicada nas avaliações e reavaliações. Por quê? O sujeito que disse para mim, na avaliação, que sente falta de ar, que não sai mais de casa ou quando está se vestindo, daqui para a semana que vem, ele pode, ou daqui amanhã, se ele voltar para mim, ele não vai estar no nível 4. Para respirar depois que anda 100 metros ou após alguns minutos. Não vai, por quê? Porque aqui, gente, a transição entre os pontos, ó, o pior é embaixo, tá? Quanto maior o número, pior. Então, muito mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, tá? Então, a mudança de um para outro não vai acontecer de um dia para o outro, nem durante um exercício. Não vai acontecer, porque aqui são questões mais funcionais, relacionadas às tarefas dele. Então, eu preciso fazer reavaliações um pouco mais distantes uma da outra, para eu poder captar se está havendo ou não mudança. Não precisa passar 3 meses, 4 meses, 5 meses para reavaliar. Você pode diminuir o tempo de avaliação usando o MRC, mas ela não é uma escala, é isso que eu quero dizer. Ela não é uma escala que você aplica continuamente, eu digo, uma vez atrás da outra, para ver se está mudando. A mudança dentro dela não acontece de uma hora para outra, tá bom? Então, gente, a gente está aqui finalizando a segunda parte. E agora a minha pergunta é, o que é que vimos até aqui? O que é que vocês aprenderam até aqui, gente? Reflitam aí enquanto eu tomo meu gole d'água aqui. O que é que aprendemos? Acho que a gente entendeu aqui a importância de ficar de olho, né? Observar as mudanças, observar os sinais, observar os sintomas, observar como o paciente reage. Observem, analise as circunstâncias, pensem na condição do paciente e no que pode estar por trás daquilo, né? Do que ele se apresenta para vocês. Fiquem de olho. É isso que essa parte quer mostrar para vocês. Atenção, porque os sinais e sintomas trazem informações. Viu lá o escarro? A cor traz informação, o volume traz secreção, traz informação de catarro, né, de secreção. Então eu preciso entender isso. Por que está tossindo um pouco eficaz? Por que está dispneico? É dispneico maior ou menor grau? Tá? Tudo isso é importante, gente. Então fiquem atentos, observem isso nos pacientes de vocês, tá bom? Então eu tenho mais uma tarefinha no final desta aula. Vamos praticar. Aquele jovem de sexo masculino que chegou com bronquiectasia pra gente, agora eu vou precisar evoluir com ele. Considerando aquelas perguntas que você fez na parte 1, certo? E as manifestações clínicas comuns a essa condição de saúde, que é o quê? Bronquiectasia. Eu queria que vocês colocassem aqui pra gente quais os sinais e sintomas você espera observar nesse paciente. Aí você vai criar. Se o paciente está mais grave, ele está mais leve, ele está como? E você vai simplesmente começar a pensar se ele é dispneico, qual o grau de dispneia dele, se ele tem escarro, como está esse escarro dele, se tem vômito, se tem hemoptise, se tem dor torácica, se tem... Eu quero que vocês criem, vão pensando. Vocês fizeram as perguntas, eu quero que vocês pensem na parte de sinais e sintomas. O que é que nós temos desse paciente? E aí fica a tarefinha de vocês, lembrando que o ideal é vocês fazerem isso antes de ir para a parte 3, que é a parte bem maior da nossa aula, tá bom? Então, até o próximo encontro. Tchau, tchau.